Glória a Deus. Eu tenho um tema para nós nesta noite. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia no livro de Salmos. Livro de Salmos, de número 100. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém, amados irmãos? Incline a sua cabeça por um minuto, para que possamos fazer uma oração neste momento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, louvamos a Ti, oramos a Ti, apresentamos a Ti, Pai, o nosso louvor. Agora, Senhor, eu te peço nesta noite, fala conosco, mediante, Pai, a Tua palavra. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, a Tua orientação, a Tua direção. Aquilo que o Senhor quer que nós faça nessa noite, a partir de hoje, mediante, Pai, a Tua palavra, Senhor. Abra nossa mente para compreendermos, entendermos, Senhor, a Tua palavra e o nosso coração, para guardar a Tua palavra nele, para não pecar contra Ti, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado e engrandecido, e que cada dia, Pai, o Teu reino avance para a Tua glória, Senhor. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, a igreja diz amém. Amados irmãos, hoje eu tenho um tema para nós. E o tema é: como devo cultuar ao Senhor? Como devo cultuar ao Senhor? Esse é o tema nesta noite. Amados irmãos, o Salmo 100 é um salmo de louvor. É o salmo que nos convida a jubilar, a louvar, a engrandecer, a exaltar a Deus, ao Senhor, celebrar, louvar, bendizer, engrandecer, enaltecer o Senhor. Esse salmo, ele nos convida a apresentar a Deus pela beleza da sua santidade. Esse salmo também nos convida não só a igreja, mas a todos, todo ser humano, toda criatura, a louvar a Deus, adorar ao Senhor, render graças e bendizer o Teu santo nome. Porque o Senhor nos fez e nos escolheu. O Senhor criou o ser humano para louvar, para render graça e adoração ao Senhor. Todo ser humano tinha que louvar ao Senhor. Todo ser humano foi convocado a louvar ao Senhor, porque o Senhor criou para isso, para a sua glória. O Senhor criou para isso, para o seu louvor. O que o ser humano tem, vem dele, o fôlego de vida.
e a sua imagem foi feita pela imagem do Senhor. Então, tudo que temos em nós vem do Senhor. Se respiramos, porque o Senhor nos deu o fôlego de vida para respirar. Se usufruímos do sol, da lua, da chuva, dos frutos, porque o Senhor criou para que possamos provar. Então Ele nos convida a adorar a Deus. E mostra que devemos saber que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha dos seus pastos. Ele nos convida a entrar pela porta da adoração, com louvor. E o que significa isso, pastor? Louvor, adoração, cultuar. Primeiro, a palavra culto deriva do latim e significa adoração ou homenagear a Deus. A palavra culto. A palavra louvor significa elogiar, exaltar, enaltecer alguém. É óbvio que ninguém mais no universo é digno de ser elogiado, enaltecido com palavras como o Senhor nosso Deus. Portanto, o Senhor é o Senhor dos louvores. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda exaltação e de toda a glória. Esse salmo fala de júbilo. Esse salmo fala de alegria. Esse salmo fala de celebrarmos com alegria, com júbilo ao Senhor. Celebrar com alegria, com prazer, com vontade ao Senhor. Porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Ele é tão perfeito naquilo que Ele é, que Ele manda o sol para o justo e para o injusto. Manda a chuva para o justo e para o injusto. Então o salmista ele expressa que o Senhor é bom. Eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Quando você louva, você está louvando ao Senhor, não a homens. Somente o Senhor é digno de receber honras e glórias e louvor. E nós vamos aprender os princípios básicos. Primeiro, culto individual. Segundo, culto com a igreja. Nós precisamos aprender alguns princípios aqui. E eu já quero começar com um hino de adoração que o nosso irmão Paulo expressou para a igreja de Roma, para os irmãos de Roma, que é um hino de adoração, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Primeiro, Deus é eterno. Não tem como medir a sua eternidade. A mente humana não é capaz de compreender, de responder qual é a idade do Senhor. Só tem uma coisa que podemos dizer: Ele é eterno. E Ele existe antes de tudo
e de todas as coisas, porque Ele criou tudo e criou todas as coisas. Não há quem possa se igualar ao nosso Deus. Só para deixar claro a você, essa palavra Deus é a palavra máxima no vocabulário humano para atribuir a Ele. Mas o nosso Deus é maior do que essa própria palavra humana que expressamos. Não conseguimos medir. Quando João viu o Senhor, viu o céu, viu a nova Jerusalém, ele usou vocabulários humanos para expressar o que ele viu. Mas o céu é maior do que qualquer coisa que você pode imaginar. Louvado seja Deus. Então nós devemos compreender isso. Adoração é amor e dedicação. Adoração é amor e dedicação. Reconhecendo Deus como Senhor de sua vida, quando adoramos a Deus, mostramos que Ele é o nosso único Deus. Adoração é dar louvor, honra e glória a Deus. Não há nada, nem ninguém como Deus. Ele merece nossa adoração. Glória a Deus. Você sabia que a gente vem ao culto não é para receber nada? Está errado esse pensamento. Nós viemos aqui para trazer ao Senhor. Nós não viemos buscar. Nós viemos aqui nos reunir para levar para o Senhor adoração, louvor. Eu vim aqui para prestar o meu culto, a minha oferta. E a primeira oferta e a melhor oferta é você, sou eu. Então nós viemos aqui para apresentar o culto a Deus, trazer o nosso louvor ao Senhor, render graças. Isso é que tem que soar na nossa mente. Não é para receber. A gente não vem aqui para receber. A gente vem aqui para se reunir com os irmãos, para adorar aquele que é digno de adoração, para adorar aquele que é digno de louvor, para louvar aquele que merece honras e glórias. Você vem trazer isso ao Senhor. Como? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, amados irmãos? Louvado seja Deus. Vamos começar com o culto individual. A gente imagina que cultuar ao Senhor é só quando estamos aqui na igreja. É só quando tem o culto. Mas não é assim. Cultuar ao Senhor vai muito mais além do que você pode imaginar. E eu já quero começar citando um texto que diz em Romanos capítulo 12, verso 1, para a gente entender. Isso é o culto individual, é o seu culto. Como você se apresenta ao Senhor. Como que você louva ao Senhor? A gente imagina que louvar ao Senhor é só pelos hinos. Não, é muito mais do que isso. A gente imagina que louvar ao Senhor é só nas orações. Não, é muito mais do que isso. É o que nosso irmão Paulo expressou aqui em Romanos, capítulo 12, verso de número 1. Veja bem como Paulo fala para quando nós se ajuntar ou se tivermos no culto individual, como devemos nos apresentar a Deus? A Bíblia diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Esse aqui é um modelo que Paulo deixa para nós, para a igreja de Roma.
vocês devem apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto. Esse é o modelo que Paulo deixa para os irmãos. E é isso que Deus quer. Eu quero que vocês me louvem. Eu quero que vocês me adorem, não só com os lábios, mas eu quero que vocês me louvem. Eu quero que vocês me adorem em todo o ser. Em todo o ser. Corpo, alma e espírito. É uma entrega total. A sua mão tem que ser para a glória de Deus. Os seus olhos têm que ser para a glória de Deus. A sua boca tem que ser para a glória de Deus. O seu corpo tem que ser para a glória de Deus. Então, quando você faz isso, você está enaltecendo a Ele. Você está engrandecendo a Ele. Você está glorificando ao Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então, se apresente a Deus, não aos homens. Você não tem que se apresentar aos homens. Você tem que se apresentar a Deus. Você tem que prestar o seu culto a Deus. Você tem que viver para Deus. Você tem que fazer para Deus. A sua vida, ela tem que estar voltada para Deus, para o Senhor. Será que alguém aqui nesta noite entende, compreende o que Deus fez? Será que alguém aqui nesta noite entende que Deus criou você? Será que você entende que você é privilegiado? Você nasceu e está provando tudo que Deus permitiu você provar? Por mais que você vai viver pouco tempo aqui na terra, 100 anos para a eternidade é pouco tempo. Você tem ciência disso. Você compreende. Se você compreende, entende, glorifique ao Senhor. Louve ao Senhor. Porque foi Ele que permitiu você estar aqui. Louvado seja Deus. Veja o que Jesus diz em Lucas capítulo 4, verso 8. Está escrito: adore ao Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Adore ao Senhor, o seu Deus, e somente preste culto a Ele. Só devemos adorar a Deus. Podemos respeitar e admirar outras pessoas, mas não prestar culto a elas. Isso fala de idolatria. Podemos ficar maravilhados com a criação de Deus, mas sem adorá-la. Isso seria idolatria. Somente Deus é digno de adoração, porque Ele criou tudo que existe, até as coisas mais maravilhosas. Deixa eu dizer uma coisa para nós. Por mais que você veja algo tão tremendo, algo tão impactante, algo tão maravilhoso, você pode até aplaudir, você pode até considerar, mas você não deve adorar a homens, você não deve adorar a criação, você não deve adorar a ídolos, você não deve adorar a ninguém, somente ao Senhor. Glórias a Deus. Somente a Deus. Foi isso que Mardoqueu deixou claro para Amã. Amã, eu não me prostro perante você, por mais que você tenha autoridade terrena dada por Deus, mas eu só tenho um Deus para adorar, o Criador, o Senhor de todas as coisas. Não devemos adorar time de futebol, não devemos adorar nada, somente ao Senhor, exclusivamente a Ele. Louvado seja Deus. Então é esse modelo que Paulo requer. Mas por quê? Para quê? Para quê? Olha o verso 2. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus
os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Veja que Paulo fala: deixa o Senhor transformar a mente de você, para que você possa se apresentar a Deus com honra. Então você precisa deixar o Senhor. E como eu faço isso? Pela sua palavra. Está aqui a sua palavra. E quando a minha mente é renovada pela palavra do Senhor, o nosso comportamento é diferente, o nosso caráter é diferente, porque nós estamos deixando o Senhor trabalhar em nós, e nós compreendemos aquilo que Deus requer do seu povo, aquilo que Deus requer da sua igreja. A Bíblia diz claramente: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Deus rejeitou a oferta, Deus rejeitou o sacrifício, Deus abominou a oferta, sacrifício, porque as pessoas achavam que era pelo sacrifício que Deus se manifestava, mas o coração estava longe, a sua vida estava cheia de impureza, e Deus não quer o sacrifício de tolo, Ele quer um sacrifício agradável. Melhor do que você trazer uma oferta para mostrar a Deus que você está adorando a Ele, você tem que ser a oferta. Então se apresente a Deus em adoração. É isso que o Senhor requer. Ele não quer aquilo que você pode dar para Ele. Ninguém consegue comprar Deus. Não há oferta que compra Deus. Não há maravilhas que compra Deus. Nada pode comprar a Deus. Deus quer você. Deus quer que você apresente a Ele o seu culto. Ele quer que você se apresente como oferta. Senhor, a minha oferta aqui hoje, nesta noite, sou eu, Senhor. Oh, glória a Jesus. Amém, amados irmãos. Tiago capítulo 4, verso 8. Olha o que o nosso irmão Tiago nos convida: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os coração. Olha o verso 9: senti a vossa misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando eu estou diante do Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou perverso, eu sou imundo. E quando eu tenho esse reconhecimento de quem eu sou perante Ele, Ele se alegra, porque a Bíblia diz que aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. Você se lembra da parábola de Jesus? Quando Ele fala de duas pessoas que estavam orando, e aquele homem, os religiosos, diziam: Senhor, eu te agradeço, porque eu dou o dízimo. Eu te agradeço, porque eu estou em oração. Ele orava com ar de soberba, com ar de orgulhoso. Mas o publicano, a Bíblia diz que não inclinava a cabeça, não olhava para o céu. Ele, perante aquela situação, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque as minhas iniquidades são muitas. Então, quando você reconhece a Deus quem você é, você está dizendo: Senhor, eu não presto, o que tem de bom em mim vem do Senhor, então eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Não tem um minuto sequer, não tem um segundo sequer que eu possa ficar longe da Tua presença. Longe da Tua presença eu peco rápido, longe da Tua presença eu transgrido a lei. Mas quando eu estou na Tua presença, Senhor, eu sou santificado. Quando eu estou na Sua presença, Senhor, eu sou fortalecido. Quando eu estou na Sua presença, Senhor, eu sou renovado. Aleluia. Para que seja boa, é isso, perfeita, agradável vontade de Deus. É o seu culto, amado. É o seu culto, igreja. É o seu culto, obreiro. Como nós estamos se apresentando diante de Deus?
durante a nossa vida aqui na terra? Como temos nos apresentado diante de Deus durante a nossa vida aqui na terra? Como Deus tem visto as nossas ações? Como Deus tem visto o nosso negociar? Como Deus tem visto o que eu tenho feito? Como Deus tem olhado? Será que Deus tem se agradado das nossas ações? Ele quer que nós prestamos o culto a Ele, em reverência a Ele. Somente Deus pode dar vida e vida com abundância. Aleluia. Nenhum homem sequer aqui, ele pode ter o poder que tiver. Ele não tem poder de dar saúde para você. Mas o nosso Deus tem poder de dar saúde e também de colocar em enfermidade. O nosso Deus tem poder de dar a vida e também tirar a vida. O nosso Deus tem poder. Não há limite para o seu poder. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso que Jó vai dizer o seguinte: antes, Senhor, eu só te ouvia falar, mas depois da experiência que eu vivi, agora os meus olhos te veem. Experiência, comunhão, intimidade, aproximação. Deus está nos convidando nesta noite a ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento sincero, verdadeiro. É isso que Deus nos convida nesta noite. Louvado seja Deus. Então limpai as suas mãos, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Hebreus capítulo 12, verso 28 diz, e 29, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Glória a Deus. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, não se achegue mais para cá, porque o lugar que tu pisa é um lugar santo. Tirai as sandálias, limpai a sua veste, limpai, purificai. Não se deve me apresentar a mim de qualquer forma ou de qualquer maneira. E Deus está cobrando isso de nós, no individual. Senhor, pastor, melhor dizendo, mas o irmão não veio. Pastor, aquele irmão é só o sangue. Pastor, irmão, a salvação ela é individual. Faça o seu culto. Deus ele vê o coletivo, mas ele recebe o individual. Louvado seja Deus. Nós ficamos se preocupando com muitas pessoas que estão ao nosso redor e estamos se esquecendo de olhar para a nossa telha que é de vidro. Então vamos olhar para nós. Olha só, Jó, capítulo 1, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e o adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, eu não tenho que prestar meu culto ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer. Não só por conta disso. Isso é barganha, perdendo ou ganhando, doente ou curado, pobre ou rico. Nós devemos adorar a Deus. Jó aqui perdeu tudo, os filhos, riquezas, tudo veio a desmoronar sobre ele em um dia. Quando terminou o dia da provação, as provas que veio, as situações que veio, sabe o que ele faz? Ele se humilha perante o Senhor, coração quebrado, alma batida, fraco, desanimado, perdeu tudo, estava fraco, debilitado, mas a Bíblia diz que ele se humilha e diz: nu eu vim, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse entendimento tem que estar dentro de nós. Louvado seja Deus. Então, como culto individual, você, eu,
devemos apresentar a Deus o nosso louvor. Vai trabalhar? Você vai cultuar o Senhor. Pastor, mas eu não posso. Eu não estou dizendo para você pagar e abrir um hino da harpa ou fazer uma... Não. Você cultua o Senhor quando você anda na direção certa, a qual a Bíblia diz como devemos andar. Aí você glorifica a Deus. Você tem preocupação no que você vai falar. Você tem preocupação no que você vai assistir. Então o que você faz quando você está no trabalho, quando você está na escola, quando você está na faculdade, quando você está aonde for, você tem uma preocupação. Deus está ali, Deus está vendo, Deus está observando. Então eu tenho que fazer para agradá-lo a Deus, agradar ao Senhor. E é 24 horas por dia isso. Temos que ter a preocupação de como nos apresentar. Não podemos esquecer um minuto. Você sabia que eu, como você, quando esquece por um minuto, por um segundo, a nossa mente peca. Nós entramos na onda do mundo. Nós entramos na ideia. Por quê? Porque nós se afastamos um pouco de Deus. Então não podemos esquecer um segundo sequer. Devemos temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, você precisa louvar ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, louve ao Senhor. Em todo o tempo, louve ao Senhor. Exalte ao Senhor, para a glória de Deus. E o culto individual, como eu disse, é o seu culto. É o seu culto. É quando você está só. É quando você está na sua casa. É quando você está no seu trabalho. É quando você está na roda dos amigos. É quando você está em algum lugar. Como devemos nos comportar perante o Senhor? Porque ali o Senhor está vendo tudo e ouvindo tudo. Então é o seu culto. Quem vai prestar conta não é o irmão da direita nem da esquerda. É você, sou eu. Somos nós. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos? Culto na igreja. Participar dos cultos é muito importante. Participar dos cultos é muito importante. Culto na igreja. Quando estamos na igreja, no templo, nessa casa de oração, nós só viemos aqui para uma coisa. Somente uma coisa. Se reunirmos junto com os irmãos para adorar a Deus. Só isso. Não pode haver nada que atrapalhe o seu culto de adoração a Deus. Se você vem com outros pensamentos para rever amigos, para comprar na cantina, para negociar, está errado. Você tem que vir com um único objetivo. Qual é? Se reunir com os irmãos para cultuar ao Senhor. Junto com os irmãos. Quando nos reunimos com os outros crentes para adorar a Deus, entramos na presença de Deus e juntos nos aproximamos mais dele. Deus quer que trabalhemos juntos para o nosso crescimento. Ou seja, nós se reunimos para quê? Para nos fortalecer junto. Nós se reunimos para quê? Para sermos renovados juntos. É um fortalecendo o outro. É um orando pelo outro. Tem vezes que o irmão está aqui triste, e aí você percebe, um abraço seu, um aperto de mão, um cumprimento com a paz, fortalece esse irmão. E como irmão, nós precisamos ser sensível de perceber que tem um irmão no nosso meio, que ele está fraco, que ele está debilitado, que ele está triste, alguma coisa está acontecendo, o que você faz? A paz do Senhor. Então nós se fortalece junto. Todos podemos ajudar nos cultos, todos podemos ajudar nos cultos. A igreja do Senhor, o templo, o local onde nós se reunimos, tem espaço para todo mundo ajudar, para o bom andamento do Senhor. Tem espaço. Pastor, todo mundo pode fazer alguma coisa? Sim, todo mundo. Para que possamos atrair a presença do Senhor para este ambiente, para este lugar. Cada um pode usar os seus dons para a edificação da igreja toda. Existem muitas áreas em que podemos ajudar. Pregação, exposição da palavra. É importante, isso aqui não pode faltar no culto. Recomendo a você, e eu te dou uma orientação. Se você for no culto, chegar nesse culto, não houver explanação da palavra, vai embora daquela igreja.
Porque o principal não está sendo propagado. Então, a explanação, a palavra, é Deus falando. Não há outra lei, a não ser esta lei que está aqui na minha mão e na tua mão. O salmista, ele dizia claramente: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como pode uma igreja não explanar a palavra, a orientação de Deus, a mensagem do Senhor? Porque aqui nós temos a vida, aqui nós temos tudo o que precisamos, aqui nós temos tudo que necessitamos. Então nós temos que explanar a palavra do Senhor. O homem não tem a verdade, somente o Senhor tem a verdade. E Ele deixou esta palavra para mostrar o caminho da salvação. Glória a Deus. Então tem que ter a palavra, tem que ter louvor, oração, leitura, administração, tanto financeiro como também na área. Por isso, é muito importante perguntar na igreja como podemos ajudar. Fica disposto. Você é útil na casa do Senhor. Tem espaço para você trabalhar. Tem espaço. Não precisamos brigar como é nas empresas. Venha como um bom trabalhador do Evangelho, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Todos podem participar do culto, desde que tudo seja feito com ordem e decência. Tem uma administração a ser feita. É por isso que você vê pastor, obreiros, grupos, aí tem o porteiro, aí tem aquele que limpa a igreja. Para quê? Para que haja um bom andamento no culto, para que possamos fazer um culto agradável. Se deixarmos tudo à vontade, vira anarquia, vira bagunça, ok, amados irmãos? Vira bagunça. Veja só o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 19 ao verso de número 25. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Glória a Deus. Cristo foi a ponte, o Senhor. E aí eu e você devemos nos reunir junto com os irmãos para adorar a Deus, para exaltar a Ele. E num momento como este, o que acontece? Somos fortalecidos, somos revigorados, somos animados, recebemos força, temos alegria em trabalhar na seara. É importante, por quê? Porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele abriu a minha mente, a tua mente, nos limpou, nos purificou, nos santificou, nos mostrou o caminho, conhecemos a verdade por causa dele, ele é a verdade. E agora, pastor? Você precisa estar no mesmo espírito, trabalhando junto com os irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado, convidando almas que precisam ouvir a voz do Senhor, pessoas que estão presas no álcool, na bebida, nas drogas, na prostituição. Quando você vê uma alma se convertendo a Cristo, não é mérito do pregador, não é mérito do pastor, é mérito de Cristo. Mas a igreja fez a sua parte, trabalhou para isso. Todos ajudaram para que as almas fossem alcançadas. Louvado seja Deus. Animar
as pessoas. Como eu posso animar alguém vir à oração? Como eu posso animar alguém vir aos cultos se eu estou desanimado? Então você precisa se animar. Outro detalhe que eu preciso dizer: se eu e você temos um tempo em casa para vir para a igreja, não temos faculdade nesse horário, não temos escola, ou não fazemos faculdade, ou não estudamos, trabalhamos como cristão, temos que ter sede, vontade. Eu não estou dizendo que você vai morar na igreja aqui, pode acontecer porque você está cansado, você não vir, pode acontecer que você está meio desanimado mesmo, mas não pode ser costume você ficar ausente daquilo a qual te fortalece. O salmista no Salmo 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É óbvio que esse texto aqui dá referência a Jerusalém, mas eu quero atrair para nós. Por mais que ele está referindo a Jerusalém, ele está dizendo: eu me alegro de estar na casa do Senhor, eu me regozijo de estar na casa do Senhor. Eu não vejo a hora de chegar o momento do culto, o momento da adoração, o momento que vai começar o culto, para reunir com os irmãos, para adorar ao Senhor. Eu tenho que animar os outros, eu tenho que animar aquele irmão, eu tenho que exortar aquele irmão, e é isso que nós devemos fazer. E tem pessoas que ele coloca mais para baixo aquela pessoa. Ele não quer ir, incentiva a outra pessoa a não vir para a igreja. Então, me alegrei-me. Você tem essa alegria quando você chega ao dia do culto, segunda, quinta, domingo, aí você tem essa sede, está no trabalho, aí não vê a hora de chegar o dia do culto para se reunir com os irmãos. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos? Então, como igreja, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. O que fazer? Então, irmãos, quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz interpretação. Que tudo seja feito para edificação, oração, louvor, pregação, regência, liderança, limpeza, até o porteiro que fica na porta, todos vocês que estão aqui, tudo tem que ser feito para edificação, não pode ser como peso, mas para edificação, para a glória de Deus. Não podemos nos apresentar, não, esse não é o intuito. Olha o que acontecia na igreja de Atos Apóstolos. Atos Apóstolos capítulo 2, verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia o que iam ser salvos. Se apresentar ao Senhor todos os dias. Essa igreja tinha culto todos os dias. Todos os dias eles estavam no templo. Nós não temos culto todos os dias. O salmista no Salmo 27, verso 4, ele diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, que possa morar na casa do Senhor, e a buscarei todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Desejo, anseio, anelo de estar junto com os irmãos na casa do Senhor, para aprendermos a sua palavra, para orarmos, para louvarmos a Deus. Precisamos estar em comunhão com os irmãos, precisamos estar em unidade com os irmãos.
Precisamos estar unidos com os irmãos. Se você não suporta estar com o irmão, tem alguma coisa errada. Precisa rever esse conceito. Precisa mudar isso. Se você tem escolha de departamento que vai estar na frente de um trabalho, eu não vou nesse culto porque eu não gosto desse culto, está errado. Eu tenho que ter prazer de ajudar, de auxiliar, de cultuar, de estar no culto buscando a Deus. Louvado seja Deus. Por que devemos fazer isso? Estar junto. Olha que Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 4. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os mesmos têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo, que exerça misericórdia com alegria. Veja bem, antes do pastor convidar alguém para ser obreiro, ou para ser um líder, ou para trabalhar em alguma área, Deus te olhou e te viu, e te achou, e te escolheu. O Salmo 89, verso 20 diz: achei meu servo Davi e ungi. Você tem que entender, eu tenho que entender que eu faço para Deus. Se é para Deus, Deus é melhor do que o patrão. Deus é melhor do que o professor da faculdade. Deus é melhor do que a professora da escola. Deus é melhor do que o teu pai. Deus é melhor do que a tua mãe. Deus é melhor do que o teu esposo. Deus é melhor do que a tua esposa. Deus é melhor do que os teus filhos. Deus é melhor do que a tua namorada. Deus é melhor do que o teu namorado. Deus é melhor do que o teu amigo. Deus é melhor. Então você tem que fazer para Deus, para o Senhor. Não pode ser pesado. É ter paixão no que faz. É ter paixão no que faz. Deus te deu essa capacidade. Deus te ensinou. É para Deus que você deve fazer. E na igreja é importante os departamentos. É importante para o bom andamento da obra do Senhor, para ajudar os irmãos, a igreja. Louvado seja Deus. Deus te deu isso, amado. Através da sua vida, Deus usa você para edificar outras vidas. E você não tem zelado disso. Foi o Senhor que te deu. Foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te capacitou. Você não está negligenciando para mim. Você não está negligenciando para a igreja. Você está negligenciando para Deus, o Senhor. Aleluia. Amém, amados irmãos. Efésios capítulo 4, verso 11 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Há espaço para todo mundo trabalhar, amados irmãos. Só que está faltando trabalhadores. Trabalhadores, a seara é grande. E poucos são os efeitos. Principalmente quando a igreja ela é pequena. Porque não tem muitas pessoas para a pessoa crescer. Porque a ideia hoje é as pessoas crescer, ser vista por outras pessoas. Você pode observar, automaticamente na igreja tem 10 tocadores de violão, tem 10 tocadores de teclado. Por quê? Porque ele quer ser visto. É uma briga por causa disso. Tanta igreja precisando de um tocador. Amém, amados irmãos? Amém. Efésios capítulo 4, verso 15 diz assim: Mas seguindo a verdade,
em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 5,18 diz: e não se embriaguei com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês, olha só que importante aqui, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que deve nos apresentar como corpo, como igreja, nos reunirmos. Você é importante. Você é importante. Então, trabalharmos para o bom andamento do culto, para o bom andamento da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente quer que a alma se achegue a Cristo. Qual é a parte que estamos fazendo? A gente quer que as pessoas venham mais para a igreja, mas qual é a parte que estamos fazendo? A gente quer que pessoas sejam alcançadas, a gente quer que a nossa igreja seja vista como a igreja de Deus, mas o que estamos fazendo para isso acontecer? Será que as pessoas que estão lá fora estão olhando para mim e para você e vendo de fato uma igreja verdadeira? Uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que transmite o perfume do Senhor? Oh glória! Não devemos ser mais um na multidão, devemos ser um como uma igreja protestante. Louvado seja Deus. Culto individual e público para terminar. Olha só, João 4,23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Em verdade, espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem, porque Deus é espírito. Amados irmãos, tenha ciência disso, queridos. É perigoso você, eu vou falar, é perigoso você estar todos os cultos. É perigoso você estar liderando um departamento. É perigoso você estar sendo obreiros. É perigoso você estar em todos os trabalhos e ir para o inferno, porque você só está se apresentando para alguém. E entenda uma coisa, que isso que eu acabei de falar não pode ser um amuleto para a sua vida. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A sua vida tem que ser verdade, não só aqui dentro, tem que ser aqui dentro e lá fora. Se aqui tu vive uma verdade e vive uma mentira lá fora, aqui dentro você também vive uma mentira. E Deus não quer isso de mim e de você. Ele quer que você viva uma verdade em Deus, porque Deus é verdade e é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é pela quantidade da oração que você apresenta, não é pela quantidade de louvor que você apresenta, não é pela quantidade de cultos que você vem, mas é como você se comporta perante o Senhor. Você se apresenta a Deus como sacrifício vivo? Glória a Deus. Me desculpe a minha franqueza, mas é uma verdade isso que eu estou dizendo. O que eu mais quero é que todos nós que estamos aqui sejam salvos. Salmos 29, verso 2. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adore ao Senhor no esplendor do seu santuário. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. Salmos 95, verso 6.
Salmo 99, verso 5 diz: exalte ao Senhor, nosso Deus, prostre-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. Salmo 136, verso 1 e 3 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Aleluia! O que viemos fazer aqui nesta noite, senhores e senhoras? O que viemos fazer aqui nesta noite, jovens e adolescentes, homens e mulheres, igreja do Senhor? Será que você acabou de aprender? Viemos apresentar o culto racional a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Tem que haver louvor, sim. Tem que haver cântico, sim. Tem que haver oração, sim. Tem que haver explanação da palavra, sim. Tem que haver comunhão, sim. Salmo 133 diz: ó, quão bom e bom suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e até a orla do seu vestido. Até isso é um culto, irmãos. Até isso é um louvor. Quando você tem prazer de estar com o seu irmão adorando a Deus. Aleluias. Muitos homens matam pessoas dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja matam a outra pessoa. Faz acepção, rejeita, faz acepção de amizade. Esse é meu amigo. Aí chega alguém na igreja, não sabemos nem receber essa pessoa. A pessoa vem e vai embora por causa de nós mesmos, que fazemos turminha, patotinha, mesa. Não tem que haver isso, amados irmãos. Somos todos irmãos. Jesus disse que nós somos um e devemos ser um com os irmãos, para que seja boa, perfeita, agradável a de Deus. Aleluias. Marcos capítulo 11, verso 7. Olha só, quando Jesus entra em Jerusalém, para terminar o versículo, levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal. O jumento nunca tinha sido montado, e Jesus montou nele. Olha os discípulos arrumando o jumentinho, ajudando o Senhor a subir no jumentinho. Muitos estenderam as suas capas no caminho. As pessoas, quando ele começa a entrar em Jerusalém, as pessoas colocam as capas no chão. As pessoas espalham ramos que tinha cortado nos campos. Isso é uma demonstração de adoração ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor, prestando reverência, prestando culto ao Messias, prestando culto a Jesus. Tantos que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem o nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Você não tem ideia o que significa essa palavra, Hosana. Veja bem o que significa. Hosana nas alturas é um termo proveniente tanto do latim como do hebraico, e significa: salva-nos, te imploramos, ou te imploro. Hosana nas alturas é uma oração a Deus e significa: salva-nos agora, ó tu que habita nas maiores alturas. Glória a Deus. Essas pessoas estavam lançando suas capas, estavam lançando os ramos, e estavam dizendo Hosana. Eles estavam adorando a Deus, dizendo: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Imploramos, te imploro, Hosana nas alturas.
Salva-nos agora, ó Tu que habita nas maiores alturas. Glórias a Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista Davi dizia: apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Socorre-nos, Senhor. Aleluia. Eles estavam prestando adoração a Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você, amados irmãos. Quero que você fique de pé para a gente orar. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem nessa noite, diga amém. Aleluia a Deus. Compreenderam mesmo? Entendeu mesmo? Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, fomos nesta noite constrangidos pela Sua palavra. Nós aprendemos aqui nesta noite, Pai, como devemos apresentar a Ti, Senhor, nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Não é com a nossa rotina, com o nosso entendimento, mas é conforme a Tua palavra, Senhor. Apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo. Compreender o que eu vim fazer aqui. Compreender por que eu nasci. Compreender por que o Senhor me salvou. É apresentar a Ti, Senhor, como oferta. Porque a palavra louvor quer dizer enaltecer, engrandecer o Senhor, que é digno de adoração. Pai, eu quero pedir perdão para Ti, pelos cultos que eu apresentei a Ti de forma errada. Mas o culto tem que ser direcionado a Ti, Senhor. O nosso louvor a Ti. Como igreja, quando estamos junto com os irmãos, e no individual, quando não estou com os irmãos, quando ninguém está nos vendo, nós devemos cultuar ao Senhor, louvar a Ti em todo o tempo, para que seja boa, perfeita, agradável a Tua vontade, Senhor, a Ti. Apresentar o nosso louvor com pureza, a nossa adoração com pureza, é o Senhor. Então, Pai, eis-nos aqui, diante da Tua presença. Senhor, toma os nossos irmãos nas Tuas mãos. Continua, Pai, trabalhando, Pai, na vida dos Teus servos, como também na minha vida, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço. No nome de Jesus, a igreja diz... Amém.